Você já se pegou questionando como certas estruturas foram construídas? Pois se prepare, porque o vídeo de hoje vai fundo nas construções mais impressionantes que deixam até as mentes mais brilhantes perplexas. Vamos desvendar os mistérios por trás dessas criações tão enigmáticas que geram debates acalorados ao redor do planeta. Número 1. Monumento Yonaguni, Japão. Ao largo da ilha de Yonaguni, mergulhadores costumam se aventurar na esperança de ver tubarões-martelo. Afinal, quem não gostaria de presenciar essas criaturas majestosas na natureza? Mas, em 1986, Kihachiro Arataki, um mergulhador experiente com um faro para descobertas inesperadas, encontrou algo ainda mais impressionante. Esqueça os tubarões! Arataki se deparou com um verdadeiro enigma subaquático, que mais parecia um cenário de Indiana Jones do que qualquer coisa que se esperaria encontrar no fundo do mar. Diante dele estavam enormes estruturas de pedra, com degraus e plataformas se estendendo pelo leito oceânico. A descoberta não só atraiu turistas fascinados por mergulho, mas também capturou o interesse da comunidade científica. Foi então que o professor Masaki Kimura, da Universidade de Ryukyus, entrou em cena. Ele e sua equipe mergulharam fundo para medir, fotografar e tentar decifrar os segredos por trás dessas formações. A maior peça desse quebra-cabeça submerso tem cerca de 50 metros de comprimento e 20 metros de largura. O professor Kimura levantou uma teoria que incendiou debates mais quentes que um verão em Tóquio. E se essas formações fossem os vestígios de uma cidade antiga engolida pelo mar há séculos? Mas calma lá, nem todo mundo comprou essa ideia. O professor Robert Schoch, da Universidade de Boston, olhou para as mesmas formações e viu nelas um espetáculo da própria natureza. Segundo ele, os movimentos da crosta terrestre e a ação das águas ao longo dos séculos poderiam ter esculpido essas incríveis estruturas naturalmente. Localizado a aproximadamente 26 metros de profundidade, o monumento de Yonaguni é composto por camadas de arenito e argilito, materiais que se fragmentam naturalmente em terraços escalonados. Isso torna a questão ainda mais difícil. Será que mãos humanas esculpiram essas formações ou foram apenas as correntes marinhas? Enquanto o debate segue sem uma conclusão definitiva, o monumento de Yonaguni virou um ponto de mergulho imperdível. Quer tenha sido moldado pelo homem ou apenas pela força da natureza, o mistério em torno desse local continua a atrair aventureiros do mundo todo. Número 2. The Wave. Você acreditaria que um lugar tão surreal como The Wave passou despercebido por tanto tempo? Até o final do século XX, essa formação de arenito era praticamente desconhecida. Localizada na divisa entre Arizona e Utah, essa joia escondida impressiona com seus padrões ondulados e um verdadeiro caleidoscópio de cores. Nos anos 1980, The Wave era apenas mais uma parte da região de Coyote Buttes North, até que o Bureau of Land Management decidiu investigar melhor. Eles mapearam a área, fizeram várias pesquisas e, de repente, perceberam que tinham algo extraordinário nas mãos. Esses estudos não foram apenas por curiosidade. Eles revelaram que a região tinha uma importância geológica e ecológica significativa, chamando a atenção de geólogos e apaixonados por trilhas. Quando chegou a década de 1990, The Wave começou a aparecer em catálogos de viagens da Alemanha e até fez uma aparição no filme Fascination Nur, de 1996. De uma hora para outra, os europeus começaram a querer conhecer esse cenário quase alienígena. O aumento da popularidade fez o Bureau of Land Management agir rápido para proteger o ecossistema frágil. Foi aí que surgiu o sistema de permissão extremamente exclusivo. Hoje, apenas 20 pessoas por dia conseguem a autorização para visitar o local, sendo metade dos ingressos distribuída em uma loteria online e a outra metade por meio de um sorteio presencial. É como ganhar um bilhete dourado para uma galeria de arte natural. Mas o que torna The Wave tão especial? Imagine imensos vales em forma de U, esculpidos diretamente no arenito navajo da Era Jurássica. Um desses vales tem cerca de 19 metros de largura por 36 metros de comprimento, enquanto o outro, mais estreito, mede apenas 2 metros de largura por 16 metros de comprimento. No começo, essas formações surgiram por conta de raras correntes de água cortando o arenito. Mas, ao longo dos milênios, os ventos assumiram o papel de escultores, criando curvas suaves e hipnotizantes. E tem mais.
As cristas e ranhuras detalhadas de The Wave se formaram porque os diferentes tipos de arenito têm níveis variados de resistência. Algumas camadas até mostram sinais de deformação que podem ter sido causadas por dinossauros pisoteando o solo, muito antes dessa areia se transformar em pedra. Sim, pegadas de dinossauro. Além disso, há vestígios de antigos animais do deserto que cavaram túneis no arenito, deixando marcas fossilizadas de sua existência. Número 3. As Pedras Moeraki, Nova Zelândia. Se um dia você caminhar pela praia de Koekohe, na costa de Otago, na Nova Zelândia, vai se deparar com algo espetacular. As Pedras Moeraki. Enormes esferas de pedra que parecem ter sido retiradas de uma coleção de bolinhas de gude de um gigante. Essas rochas colossais não são apenas impressionantes, mas também carregam uma história cheia de mistérios e lendas. O povo maori conhece essas formações há séculos e as considera sagradas. Segundo uma antiga lenda, essas pedras são os restos de cestos de enguia, cabaças e batatas doces que chegaram à praia após o naufrágio da lendária canoa Araiteuru. As falésias próximas seriam os destroços fossilizados do casco da embarcação, enquanto uma formação rochosa ao lado seria o túmulo do seu capitão. Já os padrões intricados nas pedras? Esses seriam os restos das redes de pesca da canoa. Mas vamos viajar no tempo até 1848, quando o naturalista britânico Walter Mantell chegou à região. Ele ficou tão impressionado com as pedras que fez um esboço detalhado da paisagem, um desenho que hoje faz parte do acervo da Biblioteca Alexander Turnbull, em Wellington. Do ponto de vista geológico, essas pedras são concreções septárias que começaram a se formar há cerca de 60 milhões de anos, durante o período Paleoceno. O processo de cimentação dos sedimentos marinhos foi o que deu origem a essas esferas. A maior delas chega a medir até 2 metros de diâmetro e levou entre 4 e 5 milhões de anos para crescer. Tudo isso enquanto estava enterrada sob uma camada de lama marinha de 10 a 30 metros de profundidade. Com o tempo, a erosão costeira revelou essas gigantes ao mundo, variando em tamanho, mas mantendo sua forma quase perfeita. Elas são muito mais do que fenômenos geológicos. São uma ponte entre mitologia e ciência, conectando passado e presente. Número 4. As espetaculares rochas de Mataikona, Nova Zelândia. Já sentiu aquela vontade de se transformar em geólogo por um dia? Então prepare sua mochila e siga para a costa de Wairarapa, na Nova Zelândia, onde as rochas de Mataikona vão te levar a uma viagem no tempo. Cerca de 20 milhões de anos no passado, para ser mais exato. Perto do deslumbrante Castle Point, essas rochas não são simples pedras de quintal. São uma verdadeira exibição da arte da natureza. Mas como elas se tornaram o centro das atenções? Bem, os povos maori e os primeiros colonizadores europeus já sabiam que havia algo especial sobre essas formações muito antes da ciência entrar em cena. Foi só na metade do século XX que os geólogos começaram a investigar mais a fundo e a encaixar as peças desse quebra-cabeça geológico. A estrela do espetáculo em Mataikona são as cristas paralelas de camadas inclinadas de arenito. Imagine isso. Milhões de anos atrás, avalanches submarinas, sim, rios de areia e lama deslizando pelo fundo do oceano, se assentaram e formaram o que os cientistas chamam de turbiditos. Agora acelere no tempo. O constante movimento das placas tectônicas do Pacífico e da Austrália não deixou essas camadas em paz. Elas foram inclinadas, elevadas e moldadas pela erosão ao longo de milhares de anos. O resultado? As impressionantes rochas de Mataikona que vemos hoje. Mas não são só rochas comuns. A interação entre a argilita mais macia e o resistente arenito criou um visual estriado que é puro deleite para os amantes da fotografia. E tem mais. Cada uma dessas cristas conta uma história. Um verdadeiro roteiro geológico escrito ao longo de milênios. Se você planeja uma visita, vá até Mataikona Road, cerca de 5 quilômetros ao norte de Castle Point. O melhor horário? Durante a maré baixa. É nesse momento que as formações e suas piscinas naturais aparecem em toda a sua glória, proporcionando um espetáculo que é ao mesmo tempo educativo e de tirar o fôlego. Número 5. Devil's Tower, Estados Unidos. Agora vamos falar sobre a Devil's Tower, que definitivamente não é uma pedra qualquer. Localizada no nordeste do estado de Wyoming, essa impressionante formação geológica não só rouba a cena na paisagem, como também carrega séculos de histórias e lendas indígenas. Os povos nativos a chamam de Bear Lodge ou Mato Tipila, que significa refúgio do urso.
Essa majestosa estrutura sempre despertou curiosidade, mas foi só em 1875 que um grupo de exploradores liderado pelo coronel Richard Irving Dodge chegou à torre como parte de uma expedição do governo dos Estados Unidos. Eles estavam seguindo rumores de ouro nas Black Hills, graças a relatos do general George Armstrong Custer. E quem acompanhava essa equipe? O geólogo Henry Newton e o topógrafo William H. Hutton. Quando eles viram Devil's Tower de perto, ficaram impressionados. Newton descreveu a formação como um notável obelisco de traquito, ressaltando sua simetria e imponência. Mas aí vem um erro curioso. Durante a expedição, um problema de tradução fez com que o nome fosse registrado incorretamente como Bad God's Tower, Torre do Deus Mau. Com o tempo, o nome acabou sendo encurtado para Devil's Tower, e assim ficou. Apesar de não refletir a visão espiritual dos povos indígenas, o nome permaneceu e foi oficializado. Newton não apenas nomeou a torre, mas também analisou sua estrutura e seu impressionante formato quase perpendicular, que se ergue a cerca de 190 metros do solo. Suas observações ajudaram a colocar a Devil's Tower no mapa da ciência. Pulamos para 1906, quando o presidente Theodore Roosevelt reconheceu a importância tanto geológica quanto cultural da torre e a declarou o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos sob o Antiquities Act. Esse foi um marco histórico na preservação de locais naturais icônicos. Hoje, a Devil's Tower não é apenas um símbolo geológico, mas também um ponto de encontro para alpinistas, historiadores e turistas fascinados por seu mistério. Um lugar onde a ciência, a cultura e a aventura se cruzam, provando que até um erro de tradução pode deixar um legado duradouro. Número 6. As chaminés de fada da Capadócia, Turquia. Se você acha que os personagens dos Flintstones tinham uma casa incrível, espere até conhecer as chaminés de fada da Capadócia no coração da Turquia. Essas formações rochosas impressionantes parecem ter saído direto de um livro de fantasia, mas são reais, e ainda serviram de lar para civilizações antigas. Os habitantes da região conhecem essas maravilhas há séculos e transformaram as rochas vulcânicas em casas e igrejas. Mas foi apenas no início do século XX que a geologia europeia começou a prestar atenção nelas. O geólogo francês Pierre Termier foi um dos primeiros a documentar as formações na década de 1910. Ele ficou fascinado com a história vulcânica da região e como a erosão diferenciada do tufo e do basalto esculpiu essas torres icônicas, que parecem usar chapéus de pedra. Nas décadas de 1960 e 1970, o geólogo turco Ihsan Çetin levou essa pesquisa a outro nível. Ele estudou como as erupções vulcânicas de milhões de anos atrás formaram as camadas de ígneo brito que deram origem às chaminés de fada. Mas as descobertas não pararam por aí. Nos anos 1980, o arqueólogo Mehmet Onal começou a explorar as habitações e igrejas esculpidas nessas formações. O que ele e sua equipe encontraram não foram apenas relíquias, mas registros inteiros da vida de antigas comunidades cristãs que viveram nas cavernas. Ou seja, essas chaminés de fada não são só um espetáculo da natureza. Elas são páginas vivas da história, misturando a engenhosidade humana com a força da geologia. Número 7. Antelope Canyon, Estados Unidos. Escondido perto de Page, no Arizona, o Antelope Canyon é um lugar cheio de significado cultural e espiritual para o povo navajo. Eles chamam a parte superior do canyon de Tsebe Ganilini, que significa o lugar onde a água corre pelas rochas. Um nome que faz total sentido. Por muito tempo, essa maravilha natural foi um segredo bem guardado, conhecido apenas pelos navajos. Foi apenas na década de 1930 que exploradores de fora começaram a se aventurar por suas passagens estreitas. Apesar das fotografias impressionantes e do crescente burburinho, Antelope Canyon permaneceu relativamente desconhecido por décadas. Isso se devia, em parte, ao seu difícil acesso. Mas em 1983, a família Pearl Bigay decidiu abrir o canyon para visitas guiadas. Em 1997, a nação navajo reconheceu a necessidade de preservar o local e o declarou um parque tribal, iniciando visitas controladas para proteger sua integridade. Formado ao longo de milhões de anos por inundações e erosão da rocha de arenito navajo, o canyon foi esculpido por enxurradas durante as temporadas de monções. O resultado? Paredes lisas e curvas hipnotizantes que capturam a luz do sol de maneira surreal. Visitar o Antelope Canyon não é apenas um passeio turístico.
É uma viagem no tempo e na cultura, onde cada curva conta uma história sobre a força da natureza e a herança dos navajos. Número 8. A Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte. A história da Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, é um daqueles momentos de como ninguém percebeu isso antes. Em 1692, o bispo anglicano de Derry, William King, deu de cara com essa paisagem bizarra e fascinante na costa norte do país. Os moradores já conheciam essas formações de basalto interligadas, mas foi a reação de King que colocou o local no radar do mundo. Apenas um ano depois, em 1693, Sir Richard Bulkeley, um acadêmico do Trinity College de Dublin, escreveu uma carta para o renomado Dr. Lister, descrevendo a maravilha recém-descoberta. A carta foi publicada nas Philosophical Transactions of the Royal Society, o que marcou a estreia da Calçada dos Gigantes no mundo da ciência. Aqui está o detalhe curioso. Bulkeley nunca havia visto a formação com os próprios olhos. Ele apenas se baseou em relatos de King e de um estudioso de Cambridge. Em 1694, o bispo Samuel Foley entrou na jogada e forneceu uma descrição ainda mais detalhada, acompanhada por uma ilustração feita por Christopher Cole. De repente, parecia que todo mundo queria dar seu palpite sobre a calçada sem ao menos visitá-la. O burburinho continuou crescendo e em 1697, Thomas Molyneux, um dos fundadores da Sociedade de Dublin, mencionou o local em um artigo. Detalhe, ele também não havia pisado lá. Foi apenas em 1739 que o talento artístico entrou na jogada. A artista Susanna Drury pintou a Calçada dos Gigantes com tanto detalhe que a Royal Dublin Society a premiou em 1740. Seus trabalhos foram gravados em 1743, espalhando a imagem dessa paisagem surreal por toda a Europa. O impacto foi tão grande que, em 1765, a calçada ganhou destaque no volume 12 da Enciclopédia Francesa. Isso inspirou o geólogo francês Nicolas Desmarest a sugerir que as colunas de basalto eram resultado de atividade vulcânica, uma ideia revolucionária para a época. No século XIX, a Calçada dos Gigantes se tornou um destino obrigatório para turistas, impulsionada ainda mais pela abertura do Giant's Causeway Tramway. Mas foi na década de 1960 que o National Trust assumiu a responsabilidade de preservar esse patrimônio natural. Hoje, o local é um dos pontos turísticos mais icônicos do mundo, provando que até uma antiga lenda de gigantes pode ter uma explicação científica fascinante. Número 9. A Estrada de Bimini, Bahamas. Em 2 de setembro de 1968, um dia que parecia ser apenas mais uma rotina de mergulho nas águas cristalinas das Bahamas, se transformou em uma descoberta impressionante. O biólogo marinho Dr. Job Manson Valentine, acompanhado do renomado mergulhador Jacques Mayol e do fotógrafo Robert Angove, realizavam uma exploração subaquática ao largo da costa norte da ilha de Bimini. Esperavam ver corais vibrantes e peixes tropicais. Mas o que encontraram no fundo do mar foi algo que desafiava qualquer explicação imediata. Apenas 5 metros abaixo da superfície, eles avistaram uma formação de enormes blocos de pedra, cuidadosamente dispostos no que parecia ser um caminho submerso. As pedras, lisas e retangulares, estavam alinhadas de uma maneira que lembrava uma calçada artificial, estendendo-se por quase 800 metros em uma linha reta, na direção nordeste-sudoeste. À primeira vista, parecia impossível que aquilo fosse apenas uma coincidência natural. A estrutura, que logo recebeu o nome de Estrada de Bimini, não se limitava a algumas pedras aleatórias. A formação era composta por grandes lajes de calcário conhecidas como beach rock, um tipo de rocha sedimentar comum nas regiões litorâneas das Bahamas. Algumas dessas lajes tinham impressionantes 3 a 4 metros de comprimento e pareciam se encaixar perfeitamente umas nas outras, criando um padrão geométrico intrigante. Muitas possuíam bordas bem definidas, o que levou alguns pesquisadores a sugerirem que, em algum momento, essas rochas poderiam ter estado ainda mais próximas antes da ação do tempo e da erosão. A descoberta rapidamente despertou o interesse da comunidade científica e gerou intensos debates. Valentine publicou artigos detalhados sobre a estrutura em diversas revistas especializadas entre os anos de 1969 e 1976, como a Muse News e a Explorer Journal.
Seu entusiasmo foi compartilhado pelo engenheiro francês Dmitri Rebikov, que já na década de 1970 realizou estudos fotogramétricos detalhados da área, buscando evidências que pudessem comprovar a origem artificial da estrutura. À medida que mais cientistas e entusiastas da arqueologia marinha foram atraídos para o mistério da Estrada de Bimini, uma teoria controversa começou a ganhar força. Alguns acreditavam que a formação poderia ser um vestígio de uma civilização perdida, talvez até da lendária Atlântida, uma cidade submersa que há séculos habita o imaginário popular. Pesquisadores como o zoólogo Joseph Manson Valentine e o linguista Charles Berlitz defenderam essa ideia, argumentando que as pedras poderiam ter sido colocadas intencionalmente por uma civilização desconhecida que mais tarde foi tragada pelo oceano. Mas nem todos estavam convencidos dessa explicação. O geólogo Eugene Shinn, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, estudou a estrutura com um olhar mais cético e propôs uma teoria alternativa. Segundo ele, a Estrada de Bimini não passava de um fenômeno natural. As formações de Beach Rock, afirmou Shinn, podem se fragmentar e se alinhar de maneira geométrica ao longo de séculos, devido a processos naturais de erosão e sedimentação. Esse tipo de formação já havia sido observado em outras regiões costeiras ao redor do mundo, sem que houvesse qualquer indício de intervenção humana. Apesar dessa explicação científica, o debate continua até hoje. A Estrada de Bimini permanece como um dos maiores enigmas subaquáticos, fascinando mergulhadores e entusiastas de mistérios históricos. Será que realmente estamos diante de uma relíquia de uma civilização perdida? Ou apenas testemunhando mais um espetáculo da geologia natural? Independentemente da resposta, a verdade é que essa estrutura continua alimentando a imaginação de exploradores de todo o mundo, provando que os segredos do oceano ainda estão longe de serem totalmente revelados. Número 10. A Floresta de Pedra de Shilin, China. Imagine um lugar onde a natureza decidiu transformar a paisagem em um verdadeiro labirinto de pedras gigantes, criando torres imponentes que parecem desafiar as leis da gravidade. Pois esse lugar existe. No coração da província de Yunnan, na China, encontra-se a Floresta de Pedra de Shilin, um dos mais fascinantes exemplos de formações rochosas do planeta. Essas formações de calcário, moldadas ao longo de centenas de milhões de anos, criam um cenário tão surreal que parecem pertencer a outro mundo. Diferente do que o nome pode sugerir, essa floresta não tem árvores petrificadas. Em vez disso, o que encontramos são pilares de rocha calcária esculpidos pela erosão ao longo de aproximadamente 270 milhões de anos. O resultado? Um intrincado conjunto de torres de pedra que se elevam do solo como se fossem troncos de uma floresta fossilizada. Algumas dessas colunas alcançam alturas impressionantes, ultrapassando os 30 metros de altura. Os moradores locais pertencentes ao povo Sani, um subgrupo da etnia Yi, têm contado histórias sobre Shilin por gerações. Uma das lendas mais conhecidas é a de Ashima, uma jovem que, segundo o mito, foi transformada em pedra após ser impedida de viver um grande amor. Até hoje, uma das formações mais icônicas da floresta leva seu nome, sendo considerada um símbolo de amor eterno e resistência. Mas não são apenas as lendas que tornam Shilin fascinante. A sua história científica também é impressionante. Já no século XIV, durante a dinastia Ming, Shilin já era referida como a primeira maravilha do mundo, atraindo visitantes e estudiosos. No entanto, foi apenas nos séculos XIX e XX que os geólogos começaram a investigar detalhadamente essa paisagem enigmática. Na década de 1930, geólogos chineses iniciaram estudos mais aprofundados sobre a Floresta de Pedra, tentando compreender como essas formações se originaram. Eles descobriram que a paisagem foi esculpida ao longo de milhões de anos pela ação da água subterrânea, que lentamente dissolveu partes do calcário, deixando para trás as torres que vemos hoje. Esse tipo de relevo é chamado de karst, um fenômeno geológico que ocorre quando a água da chuva, ligeiramente ácida, dissolve lentamente rochas calcárias, criando cavernas, desfiladeiros e colunas rochosas. O processo é tão longo e complexo que cada formação visível, hoje, levou milhares de anos para atingir seu formato atual. O reconhecimento mundial de Shilin veio em 2007, quando a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura incluiu partes da Floresta de Pedra, como o Naigu Stone Forest e a Suogei Village,
na lista de patrimônios mundiais dentro da categoria de formações kársticas do sul da China. Essa nomeação não apenas destacou a importância geológica do local, mas também ajudou a protegê-lo para as futuras gerações. Hoje, Shilin é um dos destinos turísticos mais impressionantes da China, atraindo milhares de visitantes que percorrem seus caminhos estreitos, explorando seus cânions e fendas enquanto se perdem em um cenário que parece saído de um conto de fantasia. A Floresta de Pedra continua a ser um lembrete impressionante do que a natureza pode criar quando lhe damos tempo suficiente. O que você achou da descoberta mais surpreendente deste vídeo? E já imaginou se lugares secretos como esses poderiam esconder verdadeiras bases subterrâneas? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!